anos, primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo. Durante 12 horas, nós respondemos apenas uma pergunta: o que faz um jovem passar em primeiro lugar? Vestibular. E depois de toda essa análise, nós descobrimos 3 coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança, você não passa no vestibular. Então, nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança. Isso é importante. Aquele branco que dá na prova, muitas vezes, é falta de autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa, e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram o primeiro lugar, eles tinham estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa. Tudo isso, estratégia em ler, estratégia em memorizar, todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam um processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. A Helen Keller, que, como você sabe, era surda, era cega, e etc, 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 e acabou sendo uma grande escritora, eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa, ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim: jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer. Faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora, que infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, a deriva. Por quê? Porque lá na escola, o professor não soube ensinar a pessoa como estudar. Porque já que você vai estudar tantos anos, já que você vai depender de tudo isso, da leitura, tanto tempo, nós brasileiros lemos numa velocidade muito lenta. Nós temos um problema muito grande com leitura. E eu vou ter oportunidade de discutir isso aqui com você. Mas deixa eu começar a desenvolver com você a inteligência lógico-matemática. Então eu tenho um probleminha aí, olha que bonito. 9 executivos se encontram para a discussão de um projeto. Antes da reunião se iniciar, eles se cumprimentam, cada um apertando a mão de todos os outros. Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram. Esse é um problema simples que já caiu no vestibular. É uma coisa simples. Você tem 9 executivos, cada um vai apertar a mão do outro, e eu quero saber quantos apertos de mão. Por onde você começa? Bom, então vamos ver? Coloque-se lá dentro. Você é um deles. Ora, se são 9, você é um dos 9. Você não vai apertar a mão de você mesmo. Você vai apertar a mão de 8. Não é verdade? Ora, se você vai apertar a mão de 8, cada um vai apertar a mão de 8. Ora, se são 9, cada um apertando a mão de 8, 9 vezes 8, 72. Só que quando eu aperto a sua mão, você aperta a minha. Então eu tenho que dividir isso por 2. São 36 apertos de mão. Ah, que beleza, quer dizer que é assim? E se fosse 8? Vamos pegar 8 executivos. Bom, se são 8 executivos, cada um não vai apertar a própria mão. Ou seja, vai apertar a mão de 7. Cada um dos 8 vai apertar 7 mãos. 8 vezes 7, 56. Dividir por 2 dá 28. Ah, e se fossem 6 executivos? 6 vezes 5, 30. Não é verdade? Dividir por 2, 15. 15 apertos. Olha que bacana. Aí eu chego a um algoritmo, que eu tenho que multiplicar o número de executivos vezes o número de executivos menos 1, dividido por 2. Se eu tivesse 10 executivos, você me responde agora. Quantos apertos de mão? 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. 45. Quanto tempo você gastou para fazer isso? 1 segundo. Por que você gastou 1 segundo? Porque eu criei no seu cérebro um algoritmo. De repente, nesse assunto, você ficou mais inteligente. Se eu começo a criar algoritmos básicos para você, esses algoritmos básicos vão aumentando a nossa inteligência lógico-matemática. Eu disse no começo, e vou repetir, que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós. Fundamental. Você acabou de aprender e agora. Quer dizer, quando você encarar um problema desse,
9 executivos, 10, 11, 12, 8, 7. Agora que você tem o algoritmo, ficou relativamente simples. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre dois postes, já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo, porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira, e ali começa aquela história, e dali para frente você já viu o que acontece. Então é muito importante nós entendermos esse aspecto. Deixa eu dar só um exemplozinho. Vamos imaginar que você gosta de futebol, tá? Que você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. E o seu time fizeram um pênalti contra o seu time, e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti, só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante, nos próximos 10 minutos, ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo, poxa, perdi uma oportunidade de fazer meu time ganhar, poxa, perdi o pênalti. Então, até ele se recuperar daquilo, leva um tempo. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's. Aí quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali 6, 7, 8 minutos, e sai dali desanimada, já a autoestima já lá embaixo. Olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você. Olha aí. Um comerciante comprou uma cadeira por $70. Vendeu-a logo em seguida por 80. Comprou de volta a mesma cadeira por 90 e vendeu-a novamente por 100. Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Eu agora vou dar um tempinho para você. Você vai ter que me responder aí o que você acha. Quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação. Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu. E quanto foi? Ele comprou por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Ele ganhou ou perdeu? Bom, eu faço isso nos meus cursos e eu obtenho 3 tipos de resposta. Que ele ganhou 10, que ele não ganhou nada e que ele ganhou 20. Então, se tem 3 respostas para o mesmo problema de matemática, uma está certa e 2 estão erradas. Então, tem alguém errando. Eu não sei qual o seu raciocínio no momento. Seja ele qual for, eu vou consertá-lo, não se preocupe. Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora. Eu vou voltar no slide para você garantir que você está me acompanhando. Um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu logo em seguida por 80. Comprou de volta por 90 e vendeu novamente por 100.
qual foi o lucro dele nessa transação. Então você vai ter que decidir se é o 1, se é o 2, se é o 3. Se ele ganhou 10, se ele não ganhou nada ou se ele ganhou 20. Se você acha que ele ganhou 10, você fez um tipo de raciocínio que está exposto aí no slide para você ler em detalhes. Você raciocinou de um modo que o seu resultado foi 10. Né? Você acompanha aí o raciocínio na tela aí, foi o raciocínio que você fez. Você, o comerciante, comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80, teve um lucro de 10. Ele comprou novamente a cadeira por 90, após ter vendido por 80, perdendo, portanto, os 10 que ele ganhou. E ele então vendeu por 100, após ter comprado por 90. Portanto, o lucro foi de 10. Esse é o raciocínio de quem acha que é 10. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa que não houve lucro. Ele pensa que se ele vendeu por 80, após ter comprado por 70, ele ganhou 10. Ele então perdeu 20, comprando-a de volta pelos 90, que originalmente ele tinha comprado por 70, ele perdeu 20. Ele então ganha 10 vendendo por 100, e, portanto, ele chega à conclusão que ele não ganhou nada. Então, esse é o que diz que ele não ganhou nada. E tem aquele seguinte, olha só. Se ele comprou a cadeira por 70 na primeira vez e comprou por 90 na segunda, ele desembolsou 160 no total, não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 e vendeu a segunda por 100, ele, na realidade, recebeu 180. Ora, se ele desembolsou 60 e desembolsou 160 e recebeu 180, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20. É só você imaginar que você tem um bolso para comprar e um bolso para vender. O que sai e o que entra. Olha que interessante. Se eu tivesse dito para você assim, um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80. No mesmo dia ele comprou um relógio por 90, vendeu por 100. Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder. Ele ganhou 10 da cadeira, ganhou 10 no relógio, ganhou 20. Como eu falei que era a mesma cadeira, eu já compliquei a sua vida. Olha o que a linguagem faz na vida da gente. A linguagem pode facilitar o nosso processo ou pode complicar o nosso processo. Você acabou se complicando apenas por um processo linguístico. Isso é um problema de vestibular, caiu em vestibular já justamente confundindo, parecendo uma pegadinha. Na realidade, não é pegadinha. Isso aí é para mostrar o raciocínio e mostrar a influência que tem. Então, uma pessoa pode muito bem melhorar sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja. Vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o Teorema de Pitágoras, né?